E aí, o que que eu percebi no mercado digital? Por exemplo, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, se você tiver outra perspectiva. 2020 para 2021. Mercado muito forte com prestação de serviço, venda de curso. Eu nunca vi gente fazer tanta live na minha vida que nem em 2020 para 2021, que foi justamente quando estourou ali a pandemia. Eu nunca vi a galera vender curso a rodo que nem esse período de 2020 para 2021. Então era o período de quê? Curso, lançamento, afiliado, mercado digital, na minha opinião, estava no ápice. E foi justamente Uhum, nesse período ali que eu comecei no digital, porque só se falava em digital. Só se uhum. falava em tráfego pago, só se falava em curso, só se falava em lançamento. E, pô, tem aquele FOMO, né? O medo de ficar de fora. Nessa época eu ainda vendia geladinho. Só que eu vendia geladinho lá em Lauro de Freitas e eu ficava pensando, pô, não é escalável vender geladinho. Faturava 5, 10 mil por mês e vendia muito, dava meu sangue para vender. E eu já sabia que não era escalável. Em paralelo a isso, eu já estava procurando alguma alternativa que seja escalável. E aí, internet. Na minha timeline o tempo inteiro. Curso, tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei no mercado de afiliado porque para mim era o mais rápido e eu não Uhum. precisava aparecer. Aí foi Sim, extremamente tentador. sim, sim. Nessa época, o que que você mais fazia? Cara, na pandemia, meu filho nasceu, eu fazia live com meu filho recém-nascido no colo, dava uma arrasta pra cima ali, na live era 60 mil reais. Então, a pandemia, ela acelerou absurdamente o mercado digital, em vendas de infoprodutos. Aliás, não só infoprodutos, né? Porque a gente teve recorde na venda do e-commerce também. Então, em 2017, se não me engano, eram dentro do mercado, segundo dados do Hotmart, eram ou saiu de 5 milhões para 17 milhões em 2000, até 2023. De 5 milhões para 17 milhões. Em 2024 bateu um bi, se não me engano, De comprar online. de compra online. Se não me engano, foi isso aí. Então imagina o quanto que a pandemia acelerou o mercado, né? As pessoas, elas não tinham o que fazer, então elas começaram a comprar coisas online, coisas na internet. E com isso vieram os cursos profissionalizantes, os cursos que prometiam você fazer dinheiro com o digital. Então ficou As mais fácil ainda. pirâmides. As pirâmides ficou muito mais fácil ainda de comprar coisas, de vender coisas também, né? Então, enquanto tinha muita gente chorando com a pandemia, porque tinha um emprego, tinha um negócio Físico. físico, tradicional, tinha muita gente sorrindo demais com o mercado digital, com essa crescente absurda do mercado digital. Eu pude aproveitar essa crescente do mercado digital, né? Quando a pandemia passou, eu viajei muito, fiz muitos lançamentos, porque já tinha muita gente tendendo para esse negócio. Passou a pandemia, eu comecei a dar mais palestras ainda no Brasil, falando sobre conteúdo, autoridade, lançamento, infoprodutos, mentorias. Então, todo final de semana eu estava em algum lugar palestrando, falando sobre o mercado digital, ensinando as pessoas a entrarem no mercado digital. Teve um em 2022, se não me engano, teve um mês que eu fiz 5 lançamentos no mês. Caramba. 5 lançamentos no mês, praticamente, gerenciando 5 equipes E o diferentes. burnout batendo na porta, pô. O burnout eu já estava Arrombou? dentro, o burnout arrombou a porta, né? Que foi o que me fez sair do mercado de lançamentos e começar a estudar o perpétuo. Começar a estudar pensando, porra, cara, como é que eu consigo fazer essa grana que eu faço sem precisar fazer lançamentos? E aí eu comecei a estudar o vender todo dia. Comecei a estudar o mercado de perpétuo, né? De vender infoprodutos todo dia. E aí eu me aprofundei nisso, eu percebi que, porra, não dá para vender todo dia se não tiver um time comercial. Então acho que eu acompanhei meio que o mercado. A Sim. gente saiu da venda de tráfego direto Vai se adaptando, né? para a página, direto para a página de vendas, para venda com o time comercial, né? Hoje minha empresa praticamente não sobrevive sem time comercial. Nenhum aluno meu hoje tem um negócio sem um time comercial. A gente também pegou muitas coisas que são do mercado tradicional, de uma empresa de verdade, e levou para aquela empresa digital que na época era uma empresa de mentira, né? Não era considerada uma empresa. Sim. Era um cara vendendo um infoproduto. Era um especialista vendendo um infoproduto.
mas ele não tinha noção da gestão que é uma empresa, de contratação, demissão, Contabilidade, liderança, jurídico. contabilidade, jurídico. Então, tudo isso acelerou depois da pandemia. Então, as pessoas começaram a se atentar mais para isso depois da pandemia. Eu não vou esquecer nunca, eu estava conversando com um mentorado meu nessa época, que ele tinha alguns negócios, e ele virou para mim e falou assim: Marcelo, uma empresa digital, ela é, ela é uma empresa. Sim. Ela continua sendo uma empresa. Eu lembro que eu faturava pra caramba, mas eu não tinha essa maturidade ainda, né? Ele falou: é uma empresa, cara. Você tem que ter um RH, você tem que ter contabilidade, você tem que ter. Eu tinha Um contabilidade, advogado. mas não tinha. Tem que ter o advogado, tem que ter não sei o quê, tem que ter liderança, tem que ter. Aí que minha ficha caiu e eu pensei: porra, se eu profissionalizar essa gestão que eu tenho, eu vou faturar muito mais. Eu vou parar de viver de lançamento em lançamento. Quem já fez lançamentos, muitos lançamentos, sabe como é. O lançamento você tem um pico de vendas absurdo, depois você tem uma ressaca, porque depois que você sai de um lançamento, você não quer fazer mais porra nenhuma. Você quer torrar a grana que você ganhou, você quer curtir um pouco, para depois vir para o próximo lançamento. E hoje a gente tem uma vida muito mais estável, né? Porra, hoje eu com a esposa e 2 filhos, É não posso responsabilidade. viver de lançamento em lançamento. E também não posso me dar o luxo de ganhar muito dinheiro e não ganhar dinheiro. Ganhar muito dinheiro e não ganhar muito dinheiro. Então, 2022, 23, 24 e 25, eu dediquei a minha vida para estudar o mercado e formas de ter mais lucro e previsibilidade com infoprodutos, com mentorias, com cursos, e não só viver de lançamento, né? Bacana. E só pra você ter ideia, a minha visão de 2022 para 23 foi o período ali que a galera começou a não depender só de lançamento de curso, porque que eles perceberam, pô, se eu vendo curso, vendo muito, 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 mas o que que acontece com quem compra curso? 99% não assiste o curso. Então meio que morre ali na etapa ali do funil de vendas, do funil de produtos. Para ser mais preciso, 93% Pronto. não assiste o curso até o final. 93% não assistiu o curso até o final. E aí começou meio que aquela ressaca de teve boom 20 para 21 e aí a galera começou a meio que equalizar, a voltar com o hábito normal de consumo, mas consequentemente tem muito mais pessoas que compram na internet depois da pandemia comparado a antes da pandemia, e isso é absurdamente grande em relação a dados e estatísticas. Uhum. O que eu percebi 22 para 23 foi meio que um período de maturidade do digital. Em que sentido? Enquanto lá no boom da pandemia era muito lançamento, 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 e aí tinham vários lançamentos e Érico Rocha o tempo inteiro fazendo live de domingo a domingo e trazendo faixa preta, faixa marrom, faixa rosa, azul, etc. 2022 para 2023 foi um período de meio que uma ressaca. Em que sentido? Maturidade digital. Ou seja, as pessoas começaram a focar mais em relação a perpétuo. Pô, tô dando meu sangue para fazer lançamento, mas e depois do lançamento? Como é que eu tenho essa recorrência, essa previsibilidade? E segundo, foi o período que as agências mais cresceram. Por quê? Porque quem entrava no mercado digital, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por exemplo, qual que é a menor barreira que existe para entrar no digital? Prestação de serviço. É a menor barreira. Você assistir 10 vídeos no YouTube, você fala que é gestor de tráfego. Uhum. Assistir 2 lives do Pedro Sobral, você fala, sou gestor de tráfego. Entra no gerenciador, nunca colocou tua grana para jogo, para testar na prática ali no campo de batalha, Uhum. e fala que é gestor de tráfego. Social media é a mesma coisa. Assistir 3 conteúdos no YouTube, sou social media. Então, essa barreira do digital é extremamente baixa. Qualquer um pode chegar e falar que ele é o que quiser. Assisto 10 conteúdos no YouTube, sou designer. Mesmo que seja no Canva, sou designer. Editor de vídeo, CapCut, irmão. Enfim, por aí vai. Uhum. Então a barreira de prestação de serviço é extremamente baixa. E isso é bom e ruim por quê? Primeiro, porque separa o joio do trigo. Quem é bom, profissional, tem uma empresa e entrega resultado, de quem é ruim, amador e está se aventurando no mercado. E segundo, é bom para quem quer uma segunda chance. Por exemplo, eu conheço vários casos, até de mentorado meu, que era CLT, que tinha negócio físico e largou e foi viver só do digital, prestando serviço. Abriu agência, escalou, montou uma equipe, enxergou a agência como uma empresa. Esse é o meu maior desafio hoje, né? É preparar a mentalidade da galera que faz dinheiro com o digital, prestando serviço, com a visão empresarial. Irmão, você tem que ter cultura, tem que ter time, tem que ter gestão, tem que saber contratar, tem que saber criar processo, tem que ter contabilidade, jurídico, Uhum. etc. Por quê? Fazer dinheiro no digital é muito fácil. Difícil é você reter o dinheiro.